Glórias a Deus. Êxodo capítulo 20. Aleluia, Deus é bom. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Deus, pela adoração. Agora nós queremos conhecer mais da tua palavra. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra nossa visão, nosso entendimento. Onde houver agora, Pai, uma pessoa, um servo, uma serva, clamando por Ti, em nome de Jesus Cristo, caia por terra toda a venda nesse momento, e que a Tua palavra venha direto do céu para os nossos corações, não mais o homem falando, porque não estou falando do que é meu, mas do que é Teu, Pai. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo fale em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se acomode onde você está. Eu começo esta pregação dizendo para você que Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. O que significa dizer que Deus é um Deus de princípios? Significa que os princípios de Deus não mudam. Deus, Ele é imutável. O que é imutável? O que não muda. Deus não muda, Deus não tem variação. Então, há alguns princípios que são exclusivos de Deus. Existem 3 ones de Deus. Onipresente. O que é onipresente? É alguém que pode estar e está presente em todos os lugares. Isso é impossível para o homem. A física explica, né, que o homem não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, 2 homens, né? Mas Deus é onipresente. Isso significa o quê?
que Deus está aqui, está em Porto Ferreira, está no Japão, está na China, está na Rússia. Onipresente é a capacidade de estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Isto é um atributo de Deus. Existe outro oni, onisciente. O que é onisciente? É aquele que tem ciência, tem conhecimento de tudo, tudo o que acontece, inclusive do pensamento. Isto é um atributo de Deus, onisciente. E tem um terceiro oni, que é onipotente. E o que é onipotente? É alguém que tem poder para tudo. Também é um atributo de Deus, onipotente. Então existem atributos que somente pertencem a Deus. E eu já abro um parênteses aqui para dizer, por exemplo, que nós da Igreja Evangélica e também da Igreja Católica acredita na Santíssima Trindade. O que é Santíssima Trindade? Nós cremos que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Então, isso significa o quê? Que o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Por quê? Porque é Deus. E o Filho? Onisciente, onipotente, onipresente. Porque é Deus. E são imutáveis. Por quê? Porque é uma característica de Deus. Então, guarde primeiro estas palavras como introdução. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Deus, ele chama Moisés para subir o Monte Sinai. E Deus mesmo escreve numa tábua 10 mandamentos com fogo. E Deus diz: Moisés, está aqui os meus mandamentos para toda a humanidade. Veja, você que está ouvindo esta palavra, você que não tem conhecimento bíblico, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas Deus nunca apareceu, Deus nunca falou. É porque você não conhece a Bíblia, pois foi o próprio Deus quem entregou os 10 mandamentos para Moisés. E esses 10 mandamentos são mandamentos de Deus para toda a humanidade por todos os tempos. O que eu estou falando? Que Deus não muda. Deus é um Deus de princípio. Pode mudar o modus operandi, mas não muda a essência. Então eu quero que você preste muita atenção nesta palavra. Vamos comentar um pouco sobre os 10 mandamentos, e eu vou começar de trás para frente. O último mandamento, Deus disse assim: não cobiçarás. O que Deus está falando? Para que eu e você jamais tenhamos inveja. Não cobiça o que é dos outros. Então, esse mandamento, olha lá, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o servo, o carro, o emprego, a promoção. A ordem de Deus é que não haja cobiça, não haja inveja para o ser humano. É proibido invejar e querer as coisas dos outros. Como Deus é um Deus de princípio, significa o quê? Que esta lei vale hoje da mesma forma como lá no Monte Sinai. Então a ordem para 2020 é: você não pode ser invejoso, invejosa. Não pode ter ciúmes, nada disso. Não dirás falso testemunho. O que é que Deus está falando? Ele detesta quando alguém mente, quando alguém levanta calúnia. Eu quero falar com você que está aí na tua casa meditando, em nome de Jesus. Quando você não souber uma informação, procura saber a verdade.
Porque às vezes você acaba entrando numa onda e condenando pessoas inocentes, e Deus detesta isso. Olha, lá na fundação do mundo, lá para Moisés, Deus já falou assim: não fala contra pessoas, coisas que você não sabe. Isso é um Deus de princípio. Deus é assim, Deus é santo. Então, tudo que você não sabe, não fala. Hoje, por exemplo, a gente gosta muito de redes sociais, né? Mas é um tal de fake news, né? Então, se você não tem certeza da informação, em nome de Jesus, não publique, porque você vai dar conta a Deus. Deus não quer que nós façamos falso testemunho. Não furtarás, não roubarás. Quem rouba é o ladrão, disse Jesus. Nós não podemos participar de falcatruas, não podemos participar de nada que lesa as pessoas. Deus é um Deus de princípio, Deus não mudou. Deus não gostava que roubava e Deus não gosta hoje que rouba. Então, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, porque Deus entende que adulterar é uma covardia. Trair a pessoa com quem você dorme, com quem você prometeu fidelidade, é uma covardia. Então você não pode de forma nenhuma trair tua esposa. Estou falando, ou teu marido. Quando nós não conhecíamos a palavra, parece que tudo era válido lá fora. Mas depois que nós entregamos a vida para Jesus, isso é nojento. Então, se você está em traição, você não conhece Jesus, primeiro você tem que vir para Jesus, você tem que se arrepender e abandonar tudo que é errado. Então, Deus detesta adultério. E Jesus foi mais duro ainda. Jesus falou o seguinte: se você olhar para uma outra pessoa com desejo de sexo, não sendo tua esposa, teu marido, você já está pecando. Então não olhe para as pessoas, não olhe pornografia, não assista programas imundos, não fique se alimentando de pecado. Jesus disse: se olhar para alguém com desejo sexual que não é teu cônjuge, você já está adulterando. Não matarás. Nós somos contra a aprovação da pena de morte. Porque só pode tirar a vida quem deu a vida, e quem deu a vida é Deus. Então, não matarás, é para mim e para você. Não podemos, não temos direito, a vida não é nossa, não podemos matar ninguém, continua da mesma forma. Honra pai e mãe. O que é que Deus está falando aqui como um Deus de princípios? Irmãos, presta atenção. Deus é um Deus de autoridade. Quando Ele manda honrar o pai e a mãe, Deus está falando o seguinte: se o ser humano não aprender a obedecer a autoridades, ele não serve para entrar no céu. Porque rebelde vai querer tomar o lugar de Deus. Se a pessoa não aprende a obedecer ordens, no mundo existe hierarquia, na empresa tem hierarquia, na nossa casa tem hierarquia. No céu tem hierarquia, no inferno tem hierarquia. Então, se o ser humano não aprende a obedecer ordens, ele não entra no céu. Honra teu pai e tua mãe, mandamento de Deus. Continua a mesma coisa. Guarda o sábado. Aí, o que Deus está falando de guardar o sábado? Deus está falando o seguinte, aí que entra um pouco da teologia, aí que entra um pouco da hermenêutica. As pessoas às vezes não estudam, não conseguem interpretar direito e fazem tudo errado. Então vamos lá, o que é que Deus está falando aqui? Irmãos, Deus está falando, Deus conhecendo o coração do homem, Deus pensa assim: olha, o homem é tão fominha para ganhar dinheiro, para correr atrás, que se eu não brecar ele, se eu não exigir um dia, ele esquece de mim. Ora, hoje nós, por mudanças no calendário, não importa, nós guardamos o domingo, e nós dizemos que domingo é o dia do Senhor, mas você entrega o domingo para Deus? Então o que Deus falou? Eu quero que o ser humano, um dia por semana, seja meu. Deus exige, Ele é o Criador, Ele exige um dia da semana. Então você tem que dar um dia da semana para Deus. Agora, não precisa ser: pastor, é meu trabalho de domingo, não tem problema, faça a obra de Deus.
O que Deus não quer, não admite, é que o ser humano viva como se Deus não existisse. E Deus cobra o que é dele. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Deus quer a adoração dele. Deus quer que você trabalhe na casa dele. Deus quer que você fale da palavra dele, que você pregue, que você trabalhe pela obra de Deus. Então, Deus não mudou. Mudamos para o domingo, mas amém. Mas dê o dia do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Não fique falando o nome de Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. O nome dele tem que ser respeitado. Os judeus, eles nem falavam a palavra Yahvé, porque se falasse era apedrejado. Como a gente, quando era criança, a gente falava alguma coisa, a mãe batia na boca da gente, né? Não fala isso, menino, né? Porque tem coisas que você tem que ter temor. E a palavra de Deus, o nome de Deus é santo e merece temor. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Mas eu quero me atentar agora ao outro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens, porque Deus está falando que quem faz imagem aborrece o próprio Deus. E para não ficar dúvida, Deus disse, olha, nem escultura de alguma semelhança que há em cima nos céus, aves, ou na terra, homens, ou embaixo da terra, que eu nem sei o que tem, mas Deus está falando, não é para fazer imagem, não é para fazer imagens. E eu quero trabalhar esse texto com você, porque tudo o que você precisa ver e pegar, tira o lugar de Deus. Um exemplo simples. Pega hoje, dá um tablet para a criança. A criança nem lembra que tem pai e mãe. Né? Dá uma televisão de 60 polegadas para o marido, ele esquece da esposa, só televisão. Existem coisas que quando você tem, você perde as outras coisas. Talvez o meu exemplo não foi feliz, mas eu vou te mostrar na Bíblia então, que é melhor do que o exemplo do pastor. Quero te mostrar dentro da palavra de Deus. Deus disse o seguinte, veja que coisa interessante. Deus disse assim, eu sou um Deus zeloso. O que é um Deus zeloso? Deus que cuida. E outras passagens dizem assim, eu sou um Deus ciumento. Deus é zeloso e Deus é ciumento. Então, por ser zeloso e por ser ciumento, tem uma coisa que Deus não admite, é dar a glória dele para quem quer que seja. A glória de Deus não darei a ninguém, diz ele. A glória tem que ser de Deus. Por isso que nós sempre falamos aqui, né, em qualquer atividade, toda honra e glória seja para Deus. Por quê? Porque a gente não é louco de tomar o lugar de Deus. Porque se eu tomar o lugar de Deus, se eu quiser pegar a honra para mim, de qualquer coisa, irmãos e irmãs, eu estou frito. Eu não posso querer tomar a glória de Deus. Seria o meu suicídio, né? E Deus não permite. Então eu quero trabalhar esse texto. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Eu vejo que hoje muitas coisas estão roubando a glória de Deus. Nossa, muitas coisas ou pessoas estão roubando a glória de Deus. Este mundo que nós vivemos é um mundo idólatra, totalmente idólatra. Idolatra tudo. Idolatra artista, idolatra político, idolatra ladrão, idolatra jogador, idolatra dinheiro, idolatra emprego, idolatra carro, idolatra pessoas. É um mundo totalmente idólatra. Eu tenho algumas passagens, me permita vir e voltar, porque está nesta ordem, eu acho que você não vai se perder. Apocalipse 22, eu quero que você veja alguns textos bíblicos. Apocalipse 22, versículo 8. Veja o que diz.
o apóstolo João foi arrebatado ao céu, estava lá escrevendo Apocalipse na ilha de Patmos. E no finalzinho das revelações, ele diz assim: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, que ele estava revelando um monte de mistérios. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Mais um. E disse-me, veja, João estava no céu, arrebatado, escrevendo Apocalipse, tinha visto os 7 selos, tinha visto o trono da glória, João tinha visto coisas maravilhosas. E agora, eu acredito que estava perto dele vir embora, no finalzinho da revelação, ele vê um anjo. Esse anjo, a Bíblia não diz quem é, mas devia ser algo muito lindo e muito poderoso. Porque João já tinha visto tudo, já tinha revelado. Agora ele vê esse anjo falando do finalzinho. E o que João fez? Não teve dúvida. Dobrou o joelhão, pá, diante do anjo. Dobrou o joelho. O que é que o anjo disse para ele? João, não pode. Não pode. Irmãos, me permita fazer uma brincadeira meio grossa. É como se o anjo dissesse o seguinte: João, você quer me fritar? Você está querendo que o poderoso me lance no inferno? Oi, teve um grande aqui lá atrás que tentou receber adoração. Sabe onde ele está hoje, João? Não só ele, 1/3 dos anjos, foi tudo. João, você está querendo me pôr numa fria? Como se o anjo falasse isso. João, levanta, não deixa ninguém ver. Não deixa ninguém ver o que você está fazendo, homem. Você está dobrando o joelho para mim. Era um anjo grande. E o que o anjo diz? Eu sou conservo. Ou seja, eu sou igual a você, nós servimos o poderoso. Então, João, não faça isso. Levanta daí, moço. Já pensou, esse anjo deve ter dado uma tremida, a hora que o João deixa o joelho. Sai, levanta, né? Eu ficaria tremendo. Mas o anjo disse, não faça isso, saia daí, porque não pode. Não pode. Bom, aí vou voltar um pouquinho. O povo de Deus, depois que viu todos aqueles milagres no Egito, e o último foi a morte dos primogênitos, né? O povo atravessa o mar. Oh, coisa linda, glória a Deus. E aí o povo então agora fica acampado e Moisés diz assim, agora fiquem aqui que eu vou lá conversar com Deus para ver o que é que Deus vai nos orientar. Mas o povo começou a ficar inquieto. Sabe o que eles fizeram? 1 Reis, o Êxodo 32 primeiro. Eu quero hoje me permitir caminhar na palavra para que não fique dúvida das Escrituras. Êxodo 32. Êxodo 32. Eu vou ler uma parte. 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel?
que te tiraram da terra do Egito. Misericórdia. Depois de tanta coisa que o povo viu Deus fazer, fizeram um bezerro de ouro e disseram que era o Deus deles. Pode acontecer um negócio desse? Por que o ser humano é tão teimoso? Por que o ser humano é tão mau? A ponto de chamar um bezerro e dizer que quem tirou do Egito foi aquele bezerro de ouro. Isto porque Arão era profeta, irmão de Moisés. Misericórdia, cuidado, o Deus detesta a idolatria. Mas eu quero falar de mais uma passagem que está em 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Agora, meu querido, minha querida, nós estamos falando de um período muito depois de Arão. Nós estamos falando aqui 700 anos depois, né? 1 Reis 12. Mais de 700 anos depois, deixa eu ver, 1 Reis 12, 26, eu acho que eu anotei errado, deixa eu ver. Eu acho que é na 2 Reis. Vamos ver. Não, 1 Reis, só um minutinho. 1 Reis 12 mesmo. 12. 1 Reis 12. 12, 26. O que está acontecendo aqui agora? Moisés já havia morrido, Josué já havia morrido, já haviam tomado a terra, Davi já havia sido, Saul já havia sido rei, Davi já havia sido rei, Salomão foi rei, tornou-se um império muito grande, e agora há uma divisão entre os impérios. Então, o rei Jeroboão, ele briga com Salomão, e a nação é dividida. Então, o rei Jeroboão, o que ele fez? 1 Reis 12, 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, que é Salomão, a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez o quê? 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro em Dan. Meu Deus, depois do povo ver todas as coisas, ver o rei Davi, ver Salomão, ver a glória de Deus, ver o templo de Deus, este rei de Israel faz 2 bezerros de ouro. Por que ele fez bezerros de ouro? Porque o povo queria pegar, o povo queria sentir alguma coisa para tocar. E ele então fez esses bezerros e para o povo não ir para Jerusalém adorar. Veja, um povo escolhido por Deus. Fizeram 2 bezerros e disseram: esse bezerro é que tirou a gente do Egito. A mesma coisa. Povo de coração duro não aprende nunca. Em Betel e em Dan, ele colocou 2 bezerros. Eu quero que você abra em Atos, no capítulo 14. Eu estou indo e voltando para você ver que a humanidade vai e volta nos mesmos pecados. Atos 14. Atos dos Apóstolos, a igreja do começo. Atos 14, de 8 a 19. Diz assim a palavra de Deus: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em línguas licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós.
E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que ele falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar. Então Paulo agora está pregando em Licônia, e Paulo ali faz um milagre em nome de Jesus, e os sacerdotes dizem, esses homens são deuses, Paulo e Barnabé, e o sacerdote já mandou buscar vaca para sacrificar para o Deus Paulo, para o Deus Barnabé. Então Paulo e Barnabé começam a discutir, para com isso, eu não sou Deus. Quem fez isso foi Jesus, no nome de Jesus. Mas a turma não aceitava, mas queriam colocá-los como Deus. Então eles resistiram, fez um tumulto. Os judeus aproveitaram a brecha e convenceram aquela multidão que queria fazer deles deuses, convenceram a apedrejá-lo. Antes, queriam adorá-lo como Deus. Agora eles apedrejam para matar Paulo. Por quê? Porque eles ficaram com raiva de Paulo. Porque eles queriam que Paulo permitisse que fosse colocado no altar, que fosse levantado e adorado. Mas Paulo não podia fazer isto. Mas ficaram com raiva e apedrejaram Paulo. A multidão é perigosa. A multidão, quando quer uma coisa, ela atropela princípios. A idolatria, ela condena a pessoa. A idolatria condena a pessoa. Porque a idolatria, nós poderíamos falar que o dinheiro é uma idolatria, o carro, a casa, o ídolo, a esposa, o marido. Existem muitas coisas que são idolatrias, desde que tome o lugar de Deus. Mas eu quero falar especificamente da primeira idolatria, o princípio natural da idolatria, que é a adoração de homens, de pessoas. Qual é o problema da idolatria? Ela tira Deus do lugar dele. A idolatria tira Deus do trono. Esse é o problema da idolatria. E eu quero falar especificamente agora com os irmãos católicos. É uma mensagem que eu acho que é a primeira vez que eu trago. Não, eu já trouxe uma vez. Não sei. Eu quero falar primeiro que eu amo você católico. Já fui católico. São irmãos nossos em Cristo. Mas eu queria falar com você hoje sobre a idolatria. É proibido por Deus fazer imagem de qualquer pássaro, ave, pessoas, animais. Não pode. Eu sei que você vai dizer, pastor, nós não idolatramos. Nós apenas temos a imagem como uma lembrança, como um retrato. Então eu quero te explicar algumas coisas que talvez você não saiba. Vamos falar de Maria, mãe de Jesus. Maria foi uma mulher abençoadíssima, exemplo para nós. Deus precisava de uma serva e que tivesse os requisitos aprovados. Quando Deus olhou do céu, viu que Maria era temente, uma adoradora de Deus e tinha uma vida digna. Esses requisitos a tornaram apta a receber o Filho de Deus. E ela é bem-aventurada, né? Nós amamos Maria, mas você, meu amigo, meu irmão católico, você está cometendo alguns erros graves na palavra de Deus. Primeiro, eu quero te contar uma coisa, pensa comigo. Eu tenho certeza do que eu vou te falar. Se Deus permitisse que Maria viesse aqui agora, em carne e osso, conversar com você, católico, e você dissesse para Maria, Maria, mãe de Jesus, nós amamos a senhora,
E nós temos imagens da senhora, nós colocamos a imagem no alto. Nós fazemos procissão. Católico, eu vou te dizer com toda segurança, Maria ia falar para você, não faça jamais, faça isto. Maria falaria isto. Mas muitas pessoas iam querer pôr Maria no altar. E talvez Maria fosse apedrejada, impedindo as pessoas de permitirem isto. Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, não vai fazer. Ele foi apedrejado. Maria é uma pessoa temente a Deus. Ela jamais permitiria fazer isto. Mas também não é só Maria, Santo Antônio, São Pedro, São João. Esses homens, homens de Deus, jamais aceitariam fazer o que vocês estão fazendo. Eles não permitiriam. E eu vou te dar outra explicação. Quando você reza para um santo, São Pedro, São João, Maria, eu pergunto para você, vamos imaginar que você está aqui em Pirassununga rezando, mas tem alguém rezando em Porto Ferreira e alguém lá em Campinas ou em Portugal. Eu pergunto para você, quem Maria vai ouvir? Você ou a pessoa de Campinas ou de Portugal? Se você disser que ela vai ouvir todo mundo, você está dizendo que ela é onisciente, onipresente. Onisciente porque está vendo a oração de todo mundo. Onipresente porque ela está aqui, está lá. Então você está chamando Maria de Deus e você está tirando o trono de Deus. Você está cometendo um pecado gravíssimo, porque não pode tirar, ninguém pode eleger ninguém Deus. Deus é único. Então, se você está rezando e o santo está ouvindo, primeira coisa que você está dizendo é que ele é onisciente, onipresente. Isso é um pecado. E se você disser, não estou dizendo que é onipresente. Tá, mas então ela vai ter que escolher um para ouvir a oração. E para ela ouvir a tua oração, ela tem que estar aqui. Então você crê no espiritismo, porque ela é espírito. Porque ela não pode estar em todo lugar. E porque ela não está aqui na terra. Porque ela já morreu. A Bíblia diz. Então, queridos, eu estou te explicando de uma forma que eu acho que você vai entender. Mas se você quiser me procurar, eu não quero te ofender de forma nenhuma, eu te amo. Mas eu não posso deixar de te ensinar. Eu não posso deixar de falar para você o que a palavra de Deus diz. Porque Deus abomina idolatria. E se você disser que não é idolatria, que só venera, você está indo contra até o português. Porque o fato de ter imagens no alto significa que estão acima da gente e que a gente está abaixo. E o único que está acima é Jesus. Então, eu queria que você entendesse isto. Se nós fôssemos e pudéssemos fazer reverências, imagens, talvez eu fizesse de Moisés, porque Moisés falava com Deus. Talvez eu fizesse de Isaías, porque Isaías foi arrebatado vivo numa carruagem de fogo para o céu. Elias subiu numa carruagem de fogo. Mas talvez não faria nem de Elias, eu faria de João Batista, porque Jesus disse que ele foi o maior profeta nascido de mulher. Ou talvez eu fizesse de Davi, que apesar do pecado de Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Ou talvez eu fizesse de Lázaro, que teve a honra de ser ressuscitado depois de 4 dias morto. Talvez São Lázaro seria legal. Mas se nós formos discutir quem é maior, quem merece, é só uma hipótese, porque a Bíblia proíbe que se faça isto. Nada pode tirar Deus do centro da nossa vida. Nós podemos sim dobrar nosso joelho e orar a Jesus Cristo, ao Espírito Santo,
e a Deus, porque são trino, trino, Deus, mas nós não podemos dobrar nosso joelho para nenhum homem. Certa vez, isso é história, você pode pesquisar, foi feita uma pesquisa no Ceará, e Jesus Cristo ficou em quarto lugar. Em primeiro foi o Padre Cício, depois teve mais dois, inclusive Cosme e Damião, que é de lá também da região. Jesus Cristo ficou em quarto. Isso é uma ofensa. Jesus Cristo é Deus, porque se Ele não for Deus, Ele é impostor. Então você jamais deve tirar o lugar de Deus. Por isso, o primeiro, do maior mandamento da lei de Deus, sabe qual é? Amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua sabedoria. E o segundo maior, amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha, eu quero te dizer o seguinte, Deus é um Deus de princípios. O que significa? Que Deus não muda. Os 10 mandamentos continuam válidos, não mudou. Jesus ainda deixou mais difícil, mas eles continuam válidos. Então, eu quero dizer a todos os irmãos e irmãs que adoram imagem, estão errados. Estão errados. Isto está na palavra de Deus. Se você pegar a igreja de Atos dos Apóstolos, não existia essa adoração. Isso foi criado muito depois. Amo você, meu irmão católico. Amo você, minha irmã. Amo de coração, mas eu preciso falar isso para você. Se você quiser vir conversar comigo, pode vir na igreja, pode vir de manhã, pode marcar com o secretário. Isso é muito claro. Jesus Cristo, Ele está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Então eu queria que você meditasse na Bíblia. E você, se você quiser estudar teologia, venha estudar teologia conosco. Nós vamos estudar tudo isto. Por quê, queridos? A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus. Todos. E nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós falamos, de tudo que nós fizermos. E Jesus, Ele morreu pela palavra. Jesus morreu por causa de mim, de você. Então, eu quero convidar você a entregar a vida para Jesus Cristo. Porque Ele disse assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não adora Jesus, quando nós temos um intercessor que não é Jesus, a gente tira o foco de Deus. E a Bíblia diz que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E é pelo sangue de Jesus Cristo que nós vamos entrar no céu. Um sangue puro, um sangue carmesim, um sangue que perdoou todos os nossos pecados. É pelo sangue de Jesus que nós temos acesso ao Pai. É pelo sangue do Cordeiro que nós vamos ser salvos. Então, querido, querida, entregue sua vida a Jesus Cristo. Não é religião, é a palavra de Deus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Teus 10 mandamentos continuam vivos. Tu és um Deus de princípios. E o teu princípio não muda, porque tu és um Deus imutável. Deus, eu amo meus irmãos e irmãs. E eu peço ao Senhor, Deus, eu sei que o Senhor tem muito povo lá dentro. Que o Senhor possa conduzir cada um aonde o Senhor quer. Que seja feita a tua vontade, Deus, no céu e na terra. Deus, em nome de Jesus, há muita gente ainda, Pai, para entregar a vida a teu Filho Jesus. Abra a visão e o entendimento e nos ajude, meu Deus, a sermos perfeitos na tua palavra. Meu Deus, nós queremos ser santos na tua palavra.
irrepreensíveis na tua palavra, Deus. Pai, nós queremos sempre um coração quebrantado, um coração verdadeiro, Senhor. E eu peço que o Senhor fale na nossa vida através de sonhos, de visões. O Senhor, Deus, me acordou falando para falar sobre idolatria. Por isso eu trouxe esta palavra, Senhor. Eu estou obedecendo a tua ordem e ela foi trazida conforme o Senhor ordenou. Mas agora eu peço que o teu Espírito Santo entre em cena, tocando aonde o Senhor quer tocar, trazendo quem o Senhor quer trazer, fazendo o que o Senhor deseja, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Antes de encerrar, eu queria deixar os recados, apesar que o Denis acho que está pondo ali, né? Mas eu queria reforçar o recado. Você, querido, que está nos ouvindo, se você não tem Bíblia, pode passar na igreja, nós damos uma Bíblia para você. A igreja fica aberta todos os dias, das 8 às 11h30. Eu quero convidar você também a fazer teologia, R$30 por mês. Nós vamos agora no próximo livro estudar sobre Deus, os atributos de Deus, muito lindo. Nós temos teologia de sábado às 15h e de segunda às 19h30. Queridos, eu quero também dizer que nós tivemos uma reunião com o prefeito Dimas da nossa cidade, o conselho de pastores, e a situação de Pirassununga, a partir de segunda-feira agora, nós vamos poder fazer os cultos. O doutor Dimas apresentou todo o trabalho de Pirassununga, toda a lei, e só que ninguém vai ser permitido entrar na igreja sem máscara. Álcool gel na entrada e na saída você usa. Vamos higienizar todo o local. Não vamos guardar distância, nós vamos virar as cadeiras aí para separar um do outro. O doutor Dimas pediu para que nós, pastores, ajudássemos a controlar, organizar Pirassununga. Por quê? Ele diz que depois de 14 dias, se aumentou os casos, a gente volta para a zona vermelha. E aí é proibido de novo abrir igrejas. A doença não foi embora. Ela ainda está aí. E está matando gente. Então nós precisamos tomar todos os cuidados, não ter contato, para a gente ajudar Pirassununga a manter do jeito que está e flexibilizar até mais coisas para que a vida volte a funcionar. Então, a partir de segunda-feira, os cultos voltam a ser nos horários normais, porém, nós não vamos colocar na igreja mais do que 35% da capacidade da igreja. Então, se precisar, vamos fazer mais cultos. Mas eu queria dividir, nós temos culto de quarta, de sexta, de domingo de manhã e domingo de noite. Então, se nós combinarmos, todo mundo respeitar, vai dar para todo mundo assistir culto. E se precisar fazer mais, nós fazemos. Mas eu preciso que a igreja nos ajude, se possível, confirmando, porque nós, se tiver mais do que 35, nós não vamos poder deixar entrar. E com toda a razão, o doutor Dimas afirmou que vai haver fiscalização rígida e vai fechar e vai multar todas as igrejas, comércio, o que tiver fora do padrão. Então, nós precisamos cuidar da casa de Deus, cuidar das pessoas, né? E cuidar da nossa cidade. Então, a partir de segunda, volta aos cultos normais, mas com as restrições. Então, era essa questão do culto, a questão da teologia, e a igreja fica aberta todos os dias das 8 às 11h30. Eu acho que nós está aí, você está vendo, nossas redes no Play Store,
app da igreja, aí você procura pela Luz e Vida, e lá no app da igreja tem bastante pregações. A gente está organizando, arrumando. Você assiste no celular as pregações, é maravilhoso. Tem também o canal YouTube, Luz e Vida em Cristo, Facebook, tem a web, página do computador. Então, se alimente da palavra, coma a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e o que precisar, conte conosco. Estamos aqui para servi-lo em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Jesus Cristo, por cada irmão, irmã, cada ouvinte da tua palavra. Pai, peço que o Senhor fale em cada coração, porque eu sou apenas teu vaso, teu servo, Senhor. Só falei o que o Senhor mandou falar, Pai. Peço que o Senhor toque cada vida e transforma cada vida, para que todos tenham direito à árvore da vida que está no céu. Pai, abençoe, derrama saúde sobre a família, sobre Pirassununga, livra-nos de todo mal, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.